tema da aula de hoje é a educação dos povos originários no Brasil. Começando pela historiografia, ela apresenta relativamente poucos estudos sobre a participação dos povos indígenas na educação brasileira. A maior parte dos trabalhos ainda se concentra na colônia, pelo interesse dos pesquisadores na ação dos jesuítas. Prevalecem as tendências do congelamento da história nos tempos coloniais e as ideias de imobilidade ou pureza, que desconsideram o dinamismo e a apropriação diferenciada, seletiva e criativa da cultura pelos povos. Apesar das diferenças entre os povos indígenas do Brasil, pode-se dizer que a educação indígena tem como características que as tradições se transmitem oralmente, tendo os mais velhos um papel essencial na remissão aos saberes e experiências da ancestralidade, que as habilidades manuais e os valores são assimilados no convívio, na participação e na conversação. Memória, observação e imitação são, portanto, fundamentais. Não há professor, tempos e espaços reservados à educação, os saberes são acessíveis a todos e o processo de aprendizagem é uma construção coletiva. Educação indígena designa, portanto, a maneira pela qual os membros dessas etnias socializam as novas gerações, dando continuidade a valores e instituições que consideram fundamentais. Já a educação para o índio, ela começa no Brasil no século XVI, com uma oferta educativa proposta e conduzida por não-índios, que foi orientada para a catequização, a civilização e a integração dessas populações à sociedade branca, mesmo que contra a sua vontade. Após seguidas políticas tutelares, o Estado, a Igreja e as Forças Armadas, em sinergia ou cooperação, desestruturaram a memória coletiva e forçaram a vivência sob costumes estranhos ao saber viver e à cultura ancestral desses povos. Isso se deu nos aldeamentos jesuíticos, no século XVI e XVII, nos diretórios pombalinos, no século XVIII, no Serviço de Proteção aos Índios, a partir de 1910, e na Fundação Nacional do Índio, FUNAI, desde 1967. A escola que o branco criou entre os grupos indígenas, portanto, serviu à assimilação, imposição de valores e negação dos conhecimentos e das práticas ancestrais. Portanto, de seu pertencimento e identidade etnocultural. Vou fazer um parênteses para contar um episódio do Maranhão do século XIX, envolvendo os povos indígenas e os povos brancos que se propuseram a ofertar educação. Vou fazer um parênteses para narrar um episódio no Maranhão do século XIX. Em 1896, a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos fundou a colônia de Alto Alegre e iniciou sua missão de evangelizar e civilizar os Teneterrara, também conhecidos como Guajajara. Para cristianizar as crianças e ensiná-las a ler, escrever e contar, além de artes, ofícios e agricultura, os capuchinhos criaram internatos, onde as crianças eram isoladas de seus pais e separadas por sexo. A orientação fundamental das práticas educativas e tutelares era afastar as novas gerações da ancestralidade, ordenando sua vida cotidiana conforme os costumes e os modos dos brancos cristãos. Mas houve um conflito. Em 1901, os Teneterrara se sublevaram contra os missionários religiosos e centenas de guerreiros de várias aldeias atacaram a missão e expulsaram os brancos da região. Em reação, o governo mobilizou uma milícia que derrotou os indígenas e passou a perseguir os Teneterrara por vários anos. Houve, então, um conflito. Em 1901, os Teneterrara se sublevaram contra os missionários religiosos e centenas de guerreiros de várias aldeias atacaram a missão e expulsaram os brancos da região. Em reação, o governo mobilizou uma milícia que derrotou os indígenas e passou a persegui-los por vários anos. Retomarei a história do povo Teneterrara adiante. Antes, veremos os fatos que nos anos 1980 e 1990 vieram a mudar o paradigma da educação indígena. A Constituição de 1988, respondendo às pautas dos movimentos indígenas e seus apoiadores,
garantir os direitos dos povos originários sobre suas terras e bens, fazendo com que o Estado assegurasse a manutenção de sua organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições. Nos anos 90, ganha força a proposição de uma educação indígena diferenciada, pela qual os povos tivessem acesso tanto aos conhecimentos tradicionais de sua cultura, como os das culturas não indígenas que lhes interessassem e lhes fossem úteis. O marco legal da mudança é 1991, quando a responsabilidade pela educação indígena foi transferida para o Ministério da Educação, articuladamente às secretarias estaduais e municipais. A medida deu início à mudança do caráter integracionista para o reconhecimento da diversidade cultural e linguística dos povos. Mudanças curriculares, formação de monitores indígenas, ensino das línguas maternas e elaboração de material didático apropriado. A educação escolar indígena ganhou em 1991 uma portaria que estabeleceu condições para a regulamentação das escolas indígenas e criação de núcleos de educação indígena. Tinha como prioridades a formação de docentes, estabelecimento de condições para o reconhecimento de calendários, métodos e materiais adequados a cada comunidade. Em 1993, uma portaria estabelece as diretrizes para a Política Nacional da Educação Escolar Indígena, cujos princípios organizadores são especificidade, diferença, interculturalidade, uso das línguas maternas e aprendizagem global. A LDB de 96 determinou como dever do Estado oferecer aos povos indígenas uma educação escolar bilíngue e intercultural. Em 1998, o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas deu diretrizes e orientações para as ações educativas nesse sentido. Em 2001, surge o Plano Nacional de Educação, que prescreve a universalização da oferta de escolas indígenas comunitárias, com autonomia didática e financeira, magistério indígena e material didático específico. Vamos voltar, então, aos Tendeterrara. Em julho de 2015, um grupo de indígenas se acorrentou às grades da Assembleia Legislativa do Maranhão em protesto pela falta de políticas públicas na área de educação. Em dezembro, não tendo suas reivindicações atendidas, os Tendeterrara ocuparam a sede da Secretaria de Educação, exigindo soluções para a falta de escolas, merenda e transporte escolar. As conquistas vieram em 2019. O governo do estado entregou à comunidade Tendeterrara, da aldeia Canafístola, a escola indígena Monte Plano de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. Em 2021, foram empossados 55 gestores indígenas em escolas do Maranhão, inclusive do povo Tendeterrara, com mais de 27 mil habitantes, em mais de 10 terras indígenas nesse estado. A história dos Tendeterrara mostra que a educação escolar indígena é uma conquista, não uma concessão, e que as leis e diretrizes não bastam. A luta política é necessária para que as comunidades dos povos originários possam usufruir plenamente dos direitos que lhes são garantidos pela Constituição. A educação escolar indígena é uma pauta das mais relevantes para os indígenas brasileiros. Como afirma Gruppione, em texto da página eletrônica do Instituto Socioambiental, hoje não mais se discute se os índios têm ou não que ter escola, mas sim que tipo de escola. Ainda segundo este autor, todavia, ainda não se estruturou um sistema escolar que atenda às necessidades educacionais dos povos indígenas de acordo com seus interesses, respeitando seus modos e ritmos de vida, resguardando o papel da comunidade indígena na definição e no funcionamento do tipo de escola que desejam. É isso, muito obrigado e até uma próxima.